Você consegue resolver essa questão? Crie uma lista com uma quantidade de números a ser determinada pelo usuário, encontre quais desses valores são divisíveis por um valor n, também a ser determinado pelo usuário, apresente quantos são divisíveis por n, o somatório desses números e o próprio n. Pessoal, o intuito dessa aula aqui é pegar o conhecimento que a gente vem tendo, que a gente veio aprendendo nas aulas anteriores e usar aqui para resolver essa questão. Então bora lá ver como é que fica. Pessoal, nessa questão aqui a gente vai estar utilizando a biblioteca Random. Ela tem diversas funções, certo? Mas o que a gente quer aqui é apenas gerar números aleatórios. É para isso que a gente vai usar ela. Então olha como é que fica aqui, né? Vamos importar ela primeiro. Import Random. Beleza. O número quer que a gente gere um vetor lista, Um vetor já com a quantidade de números que o usuário determinar. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro vamos definir o vetor aqui como vet. Vamos abrir os colchetes aqui, A gente já tem o nosso vetor vazio e agora a gente quer que ele tenha valores dentro dele, E seja gerado de acordo com a quantidade de números que a pessoa escolher. Então vamos criar uma variável aqui e pedir para o usuário digitar o valor dela. Vamos botar aqui NE, que vai ser número de elementos. NE vai ser igual a um número inteiro, que vai ser o input de digite a quantidade de valores a ser colocado no vetor. Vamos botar a mensagem mais simples, digite a quantidade de números. Quantidade de números. Ok, 2 pontos, um espaço aqui para ficar mais organizado. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai gerar um número aleatório de acordo com a quantidade de números. Então presta bem atenção, é como se fosse uma mini máquina. O que é que essa mini máquina faz? Ela vai olhar quantos números são, por exemplo, se forem 10. Ela vai pegar e vai realizar a mesma tarefa 10 vezes. O que ela vai fazer? Vai gerar o número aleatório e adicionar no vetor. Segunda vez, gerar o número aleatório e adicionar no vetor. Na terceira vez. E isso ela vai fazer 10 vezes, entendeu? Então vamos programar ela aqui, Vai ser assim. For, vamos utilizar o comando de repetição for. For in range de 0 a número de elementos, que no caso é o nosso NE, nossa variável NE, que é o usuário que vai determinar quantas repetições esse for vai fazer. Vamos botar aqui NE. E o que ele vai fazer? Ele vai gerar um número aleatório. Como é que a gente faz isso? A gente vai utilizar a biblioteca Random. Random.randint. O que é isso? É random. Para dizer qual parte da biblioteca eu vou utilizar, que no caso é o randint. E esse randint ele faz o quê? Ele gera um inteiro aleatório. Randint, entendeu? Randomizar um número inteiro. Randint é que ele recebe um parâmetro, que você bota de quanto até quanto esse número pode ser. Tipo, o número inteiro de 0 a 10, o número inteiro de 0 a 20, sei lá. Vamos botar aqui o número inteiro de 0 a... Vamos ver aqui. De 0 a 20. Pronto, aqui a gente já está gerando um número aleatório de 0 a 20. Mas a gente precisa destinar esse valor para algum canto, Onde é que a gente vai querer botar esse número inteiro de 0 a 20? A gente vai fazer o seguinte. Ele vai lá para o vetor índice i. A gente não está usando o índice i no nosso for, Então presta bem atenção, Nosso for vai de 0 a NE. Se NE, vamos supor que é 10, A gente quer 10 números. Então nosso vetor índice 0 vai começar com 0, Já que é de 0 a NE. Vetor índice 0 vai adicionar randomização de número inteiro de 0 a 20. Vai parar, vai voltar para a próxima linha. Randomização de número inteiro de 0 a 20, adicionar agora para o vetor índice 1, índice 2, 3, 4, até o 9, não é isso? Então pronto, aqui a gente já tem nosso vetor, vamos testar aqui se está funcionando, Print vetor completo, Vamos dar aqui um play. E olha aí, ele já está me pedindo a quantidade de números, vamos botar de 10, por exemplo, Vamos dar um play e ele apresentou um erro, lista index out of range, Nossa lista está saindo de range. Então tem alguma coisa errada aqui. Vamos ver. É legal aparecer esses erros que a gente pode discutir aqui, Onde é que foi o erro? Onde é que você acha que está o erro aí, Ele está dizendo que a lista está saindo do range dela. Tipo, o vetor tem, no caso, 10 elementos. E ele está, sei lá, tendo 11, 12, 13. Então, onde é que será que está o erro? Bem, a gente não especificou quantos elementos tem no vetor, A gente só pediu para ele adicionar ao vetor índice i.
Mas olha aqui, o nosso vetor não tem nenhum índice. Ele tem zero, ele não tem nada lá dentro. Então como é que a gente vai adicionar? Adiciona aí ao vetor índice 2, se não tem nenhum índice. A gente poderia resolver esse erro botando um ponto append aqui, né? Aí ele iria adicionar sem precisar você especificar um índice. Ó, vamos rodar para ver agora. Quantidade de elementos 10. Ó, deu certo, olha, adicionou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. A gente podia usar o append ou a gente podia especificar o tanto de elementos que esse vetor teria, né? Que a gente teria depois de perguntar. Então, depois do CNE, a gente poderia botar o quê? Que agora o nosso vetor é uma lista com a multiplicação de NE elementos. E aqui a gente bota 0 para especificar, né? Como se estivesse 0, 0, 0, 0, né? Elementos ali. E é assim que a gente rodar, opa, não tirei o append, né? Vamos deixar do jeito que estava lá, né? Vetor índice I. Tira aqui os parênteses. Agora a gente roda. Quantidade de números, né? 10. E ele adicionou, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, agora que a gente já tem o nosso vetor, né? Já especificou quantos elementos ele vai ter, né? Já tem a primeira parte do nosso código. A gente vai trabalhar com aquela condição, né? Que o nosso vetor, a gente tem que achar os números divisíveis por um determinado n. Então vamos dizer aqui, né? Vamos fazer uma pergunta. Para a pessoa fornecer esse n, né? N vai ser igual a um número inteiro, que vai ser o input de digite o valor de n. Digite o valor, vamos botar só n maiúsculo mesmo. Digite o valor de n. Beleza, aqui a gente vai ter o nosso n e agora a gente vai brincar com esse n, né? Vamos fazer o quê? A gente tem que saber quais números do nosso vetor é divisível por esse n. E como é que a gente faz isso em programação, né? Como é que a gente escreve isso, né? Você sabe que o número divisível por n é aquele que vai, assim que ele for dividido por n, vai gerar um número inteiro, certo? Então vamos trabalhar aqui com exemplo 2, caso n fosse 2. A gente pegaria aqui os números pares, não é isso? Quais números aqui dessa lista seriam divisíveis por n? Ó, dessa lista aqui, o 18 dividido por 2 dá 9, o 10, que daria 5, 16, 8, 8, 4, 6, 3, entendeu? A gente pegaria os números pares. Se a gente fosse botar um n3, seriam divisíveis por 3. O 18 é divisível por 3, que daria 6, o 3 dividido por 3, 3 de novo, 6, entendeu? E assim vai. Então vamos trabalhar agora, né? Como é que a gente vai escrever isso? Se a gente usar um pouquinho a lógica, né? Parece até um pouco bobo, mas se a gente usar um pouquinho a lógica, a gente vai ver que o número divisível por n seria aquele número que, se a gente fizesse uma divisão inteira e multiplicasse de novo ele pelo n, ele daria o mesmo número. Então, como é que funciona, né? Aqui no Python, a gente tem a divisão inteira. Eu expliquei isso nas nossas aulas introdutórias. Então, se a gente pegar o número 10 e vamos fazer uma divisão... Não, o 10 não, vamos pegar o 11 e fazer uma divisão inteira por 2. Aqui no Python, ele não daria 5,5, porque é uma divisão inteira, não pode dar número quebrado. Então, 11 barra 2 daria 5, entendeu? Porque ele vai aproximar ou 5 ou 6, né? Dá 5,5, acho que ele aproxima para menos. Daria 5. E se a gente pegar e multiplicar de novo pelo n, que no caso é 2, 5, vezes 2 dá 10. Então, 10 é diferente de 11. Assim a gente consegue saber se o número é divisível por n, né? Entendeu? Porque se a gente pegar o número par, 10, né? 10 barra por 2 dá 5, é o número inteiro. 5 vezes 2 de novo vai dar o próprio 10, né? Mas no caso o 11 barra 2 dá 5, multiplicado de novo pelo 2 vai dar 10, então é diferente. Então vamos escrever isso aqui, ó. A gente vai escrever assim, ó, for i em range de 0 ao número de elementos que a gente tem, né? A gente vai varrer o vetor todo. A gente vai olhar índice por índice. Então, o vetor índice i. Vamos começar pelo primeiro índice. Então, vamos usar assim, né? If, se, vetor índice i, barra por n, multiplicado novamente por n, é igual ao nosso próprio vetor índice i, né?
dois pontos. Se isso acontecer, a gente tem certeza que o número é divisível por n. Então, a gente vai primeiro... Vamos fazer outro vetor para armazenar esses números. Vetor, pares. Vamos botar aqui colchetes, né? Se isso acontecer, então o vetor pares.append o nosso querido vetor índice i. Vetor índice i. E aqui tá dando erro porque eu não botei o igual, né? Se lembra que o nosso igual é diferente do igual aqui da programação, né? A gente tem que botar igual. Então, se o nosso vetor índice i divisível por n, multiplicado por n, for igual ao nosso vetor índice i, é porque a gente tem certeza que ele é um número divisível por n. Então, ele vai adicionar esse elemento, né? Que é o vetor índice i, no nosso vetor pares, né? Então, a gente vai ter um vetor só com os números pares, só com os números divisíveis aí, né? Eu acabei botando pares aqui, mas não necessariamente vai ser o 2, né? Mas vamos deixar assim, vetor pares. Beleza, aqui a gente já vai conseguir pegar os nossos elementos divisível por n e vamos testar aqui, né? A gente vai testar, vamos botar só para ele printar o nosso vetor inteiro e para printar os vetores, para printar o n, né? E printar os vetores pares, né? A gente especificou o vetor par, mas no caso são os vetores que são divisíveis, né? Os elementos. Vamos rodar, diga a quantidade de elementos, vamos botar aqui 10. O valor de n vamos botar 2, né? Para ver os pares mesmo. E beleza, aqui ó, ele deu um n que é 2, nossos elementos, e aqui ele bota os divisíveis por n, que no caso é 0, 10, 8 e 10 de novo. 0, 10, 8 e 10 de novo, né? Ele pegou aqui o 0, né? Porque se a gente, no caso aqui, o Python dá para dividir, né? 0 dividido por 2, a gente sabe que isso não existe, né? A gente pode fazer uma coisinha para tirar esse 0 daí, né? Mas vamos deixar assim mesmo. Pronto, agora a gente já tem nosso programa completo aqui, né? A gente só precisa criar uma variável para apresentar a quantidade de elementos que é divisível por n e apresentar... O que mais? Acho que só isso, né? Quantidade de elementos que é divisível por n, os elementos, apresentar o n e o vetor. E o somatório, a gente esqueceu de fazer o somatório, a gente tem que apresentar o somatório desses números. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar duas variáveis aqui, uma de contagem, vamos botar aqui igual a 0, e uma de somatório, soma igual a 0. Beleza, criamos as duas variáveis, a gente vai trabalhar elas aqui dentro do for que a gente acabou de criar. Assim que ele adicionar um número aqui, né, para os nossos vetores, vamos mudar essa variável. Vetor pares, vamos botar o vetor divisíveis. Vetor divisíveis. Beleza, assim que ele adicionar um elemento aqui, o nosso vetor divisíveis, ele vai fazer a soma desse vetor. Soma vai ser igual a soma mais nosso vetor, nosso vet, no caso, né, índice i, que a gente vai pegar, a gente está trabalhando com o vetor índice i, e aí ele vai somando, né? Caso esse elemento seja divisível pelo n, né, ele vai somar aí na nossa variável soma. E a partir do momento que ele entrar nesse if, a gente vai atribuir mais uma unidade à variável cont, que aí ela vai contar quantas vezes ele entrou ali nessa condição, né? Aquela condição de if, né? Então, nosso cont vai ser igual a cont mais 1. Pronto. Assim a gente vai ter quantos elementos a gente encontrou ali, divisíveis por n, e o somatório desses elementos. Então agora a gente vai trabalhar com nossa apresentação, que é tão importante quanto o código que a gente criou aqui. A gente já desenvolveu toda a lógica, mas a gente precisa de um esquemazinho de apresentação. Eu vou escrever ele aqui para vocês, para não tomar muito tempo, né? Que é uma parte não desnecessária, mas uma parte que você pode olhar aí, né? Não precisa eu estar explicando aqui. E vamos ver como é que fica. Beleza, criei aqui o nosso esquema. Ó. Primeiro eu estou dando um espaçamento de 2 linhas, esse barra n faz isso, né? Ele salta 2 linhas, aí para a gente só distanciar, né, o que a gente escreveu do que o programa vai rodar. Então ele vai saltar 2 linhas, vai printar 37 iguais, para ficar aqueles tracinhos, sabe, né? Para dividir o nosso programa. Vai printar o título, né? Programação para engenharia. Vai printar aqui num print formatado, né, a quantidade, o número de elementos, que no caso é o nosso NE. Deixa eu só tirar esse maiúsculo. NE. Vai saltar mais uma linha, né? Vai printar os elementos, que no caso é o nosso vetor. Vai printar o somatório, que é a soma, né, dos nossos elementos, que é divisível por n. A quantidade de elementos que está armazenado em cont. E o valor de n, não é de num, é o valor de n, que no caso, print aqui formatado como dos outros, né?
N. Como é que a gente faz esse print formatado? Basta a gente botar ali o F, né, de format antes das nossas aspas e botar entre chave, né, um chaveamento entre chaves o que a gente quer que seja formatado. No caso aqui é N, soma, conte, opa, acabei jogando para cima. E ele finaliza com esses totais de iguais. Então vamos rodar, vamos ver como é que fica aqui, ó. Vamos lá, quantidade de números, vamos lá, botar 20. Valor de N, vamos botar dividido por 3, né, testar outro número. Beleza, ele deu aqui, ó. Só contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Só para confirmar, né? 20 elementos, somatório aqui 69, aí eu não vou sair somando aqui, mas você pode testar aí. E a quantidade, 7 elementos divisível por 3, e o valor de N aqui é 3, né? Vamos só conferir a quantidade, né, para ver se está certo. Ó, o 12 é divisível, 1. 3 divisível, 2, 9, 3, 18, 4, vamos lá, 8, 5, 1, 18 de novo, 5, 9, 6 e vamos finalizar com, falta um elemento, né? Acabei deixando passar um. E foi o 0, né? Eu expliquei para vocês, né? Depois a gente pode tirar esse 0 aqui, né? Você pode tentar fazer aí, né? Deixa nos comentários como é que você fez para tirar esse 0, né? Que ele acaba fazendo a divisão pelo 0 que não, meio que não existe, né? Aqui na nossa matemática aqui. Então, beleza. Quantidade de elementos certo, 7 e tal. A gente pode também apresentar os números que ele escolheu, né? Vamos só dar mais um print aqui. Vamos botar aqui, assim que ele printar os elementos, vamos printar também os elementos que ele escolheu, né? Elementos divisíveis por n. Divisíveis por n. E a gente printa o nosso vetor, né, dos divisíveis. Ó, vamos rodar de novo. Quantidade de números 20, digite o valor de N, vamos botar 4 dessa vez. Não, vamos botar 5 e beleza, ó, ele identificou aqui, ó, apenas o 5, 10, o 0 e o 20, ó. Certinho, 4 o valor do N 5, quantidade 4 e somatório 35, né? Vamos só somar aqui, ó, 20, 10, 30, 5, 0, 35. Então tá tudo certo. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, né? A gente resolveu uma questãozinha aí que algumas lógicazinhas que a gente não tinha visto, né? Às vezes fica difícil você desenvolver essa lógica sem você nunca ter visto, né? Esse negócio de divisão por inteiro e multiplicar pelo mesmo número, né? Tipo, parece uma coisa fácil, mas que talvez você não teria tido aquela sacada, mas é normal, certo? A gente vai estar aqui para resolver diversas questões com essas lógicazinhas aqui para você ver todas de uma vez, né, e não perder nenhuma na hora da sua prova aí, né, com certeza se dá bem. Mas se você gostou dessa aula, peço encarecidamente, né, que você deixe o seu like, compartilhe com alguém se você achar que vai ter algum proveito para o seu amigo ou amiga, né. E é isso aí, pessoal. Se inscreve no canal para você acompanhar as próximas aulas e a gente se vê na nossa próxima aula. Fui!